Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula eu vou te explicar como você vai fazer para configurar para que a inteligência artificial responda certinho, de acordo com a sua forma de atendimento, de acordo com as informações da sua empresa, conforme o passo a passo que você precisa direcionar o seu cliente para que ele possa receber as informações que ele precisa. Então, estamos aqui já dentro do sistema da Papo, dentro da parte de fluxos. Clicando na parte de fluxos, nós vamos ter aqui o nosso fluxo pronto. Esta primeira mensagem, ela é uma mensagem padrão. Então você pode alterar aqui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, né? Opa! Bem-vindo. Agora sim, né? Seja bem-vindo. Você pode colocar um emoticon, enfim, você pode colocar uma frase aqui de acordo com a necessidade da sua empresa. Eu vou deixar olá, tudo bem? Porque é só um fluxo teste, né? Então, aqui, essa mensagem, o que você colocar, a primeira interação do bot com a pessoa vai ser sempre aquela frase inicial, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço, Lúcio, agora para configurar a IA? E quando a gente fala de configuração de IA, eu preciso que você entenda que a IA é uma secretária que você está contratando e que as informações na cabeça dela são zeradas. Não existe informação na cabeça dela agora. Nesse momento, ela está configurada para falar da Papo. Mas se tratando do seu negócio, ela não conhece nada do seu negócio. Então, nós precisamos ensiná-la sobre o seu negócio. Então, o que, que você vai fazer? Eu vou te mostrar aqui. Clicando nessa opção aqui, presta bem atenção. Nesse lápis roxo aqui, ó, escrito como é o assistente, você vai clicar aqui, você vai copiar esse texto. Como é que eu faço para selecionar tudo, Lúcio? No computador, você vai clicar e você vai apertar a tecla Ctrl, você vai segurar a tecla Ctrl apertado e vai apertar a tecla A. Ctrl A, ele vai selecionar todo o texto da IA, tá vendo? E aí eu dou um Ctrl C para copiar esse texto todinho aqui. E aí eu vou colar esse texto, vou abrir um bloco de notas aqui zerado. Ó, vou colar aquele texto que eu vi lá aqui dentro. Isso aqui é uma pré-configuração, ou seja, um prompt de atendimento da Papo Global. Aqui você vai ter exatamente o prompt da Papo Global que foi configurado. E aqui é onde eu vou configurar. Então, vamos imaginar o seguinte: cada parágrafo, isso é importantíssimo. Presta atenção nessa informação. Cada parágrafo é um comando. Eu não posso, por exemplo, eu quero colocar. Aqui tem o texto onde eu falo da empresa, tá vendo? Você pode ver que é um texto curto e objetivo. Mas para ficar mais organizado, Lúcio, eu quero montar assim parágrafo, que é mais fácil de leitura. Para o ser humano fica mais fácil de interpretar, mas para IA não. Então eu preciso colocar. Eu vou falar sobre um determinado assunto, no caso eu vou falar sobre a empresa, então eu vou colocar tudo dentro do mesmo parágrafo, ok? Então, colocando as informações aqui dentro do mesmo parágrafo, ela vai entender. Então, o que, que você vai fazer? Vamos lá, vamos começar do princípio. Na primeira parte aqui, como é o assistente e personalidade? Aqui você vai colocar como é o assistente. Digamos que você é um assistente e responde um assistente da empresa SpaceX e responde pelo nome de Bia. Ok? O nome da minha secretária é Bia e ela é uma assistente da empresa SpaceX. Ok? O apelido não tem, não vou colocar apelido. Se eu tiver um apelido para ela, eu posso colocar aqui, ok? Não tem apelido. Então, eu quero que ela responda como? De forma engraçada? Não. Eu quero que ela seja uma secretária executiva. Então, eu vou colocar ela aqui para ela responder de forma cordial e objetiva. Então, essa é a forma como a minha IA vai se comportar. Aqui é onde eu vou colocar um texto
que descreva de forma rápida e objetiva sobre a minha empresa. Caso você não tenha esse texto, eu sugiro que você abra, que você vá lá no chat GPT e você treine lá, você escreva sobre a sua empresa, o que você faz, que tipo de público você atende, que tipo de produto você vende, quais são as soluções que você entrega. Você vai treinar esse chat GPT e vai pedir para ele fazer um resumo em no máximo 2 parágrafos da empresa. E aí você vai colar o resumo aqui. Se ele criar parágrafos, você vai aqui, você vai apagar e vai deixar exatamente assim, tudo em um único parágrafo. E aí você vai colocar assim, ó, introdução à empresa tal. Você vai colocar o nome da sua empresa aqui. E daqui para frente você vai colar a informação, ok? Então tá tudo dentro do mesmo parágrafo. Ele vai entender que essa empresa é exatamente o que foi definido aqui, ok? Não precisa de um texto muito grande. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero colocar a informação mais completa possível. Quando se trata de inteligência artificial, o menos é mais. Quanto menos informação você colocar, quanto mais objetivo você for, mais assertivo ela vai ser. Então, evite colocar textão. Evite. Então, coloque o texto bem objetivo. Inclusive, esse texto, esse fluxo que você está vendo aqui é um fluxo nosso que está funcionando, tá? Inclusive, ele está realmente respondendo. Isso aqui é um fluxo completo da Papo. Olha, nós que somos uma empresa que trabalhamos com isso, olha como é bem objetivo o fluxo. Tá. Na terceira parte aqui, entra o fluxo de perguntas. Tá? E aqui eu tenho uma ressalva para te fazer. Você vai colocar aqui o passo a passo de como deve ser o atendimento dentro do seu negócio. Qual é a primeira coisa importante que você pergunta, a segunda coisa, a terceira coisa, a quarta, a quinta, a sexta. Aqui você vai criar um fluxo de perguntas e a IA vai conduzir a pessoa e vai responder de acordo com o que o cliente pergunta e já logo em seguida ele vai fazer a pergunta na sequência que está aqui. Então, vamos lá. Quando o cliente fazer uma pergunta ou simplesmente mandar um olá, sempre precisamos saber mais informações sobre ele antes. Por isso, você precisa fazer as perguntas abaixo. Tá vendo que eu estou treinando uma secretária? Simples. Então, terminou o parágrafo, foi uma orientação para ela. E aí, o que acontece? Em cada parágrafo eu coloco primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, caso necessário. Então, primeiro, qual o seu nome, por favor? Você pode usar isso ou você pode ter empresas, por exemplo, que já... Por exemplo, a gente fez um atendimento de uma empresa que trabalha com consignado. Primeira coisa que pede é o CPF, mas aí depende da necessidade da empresa. Então, qual o seu nome, por favor? Aqui é o segundo ponto. Qual o seu ramo de atuação? Qual é a pergunta estratégica que você vai fazer para o seu cliente no atendimento que vai fazer com que ele diga como você pode ajudá-lo, como a sua empresa pode ajudá-lo? Então você vai colocar a segunda pergunta aqui. Quantos colaboradores tem sua equipe? Talvez essa pergunta não seja mais assertiva para você, mas você vai colocar aqui a pergunta. Caso você precise de uma quarta pergunta, você vai dar um Enter aqui, você vai digitar quarta e você vai colocar a pergunta 4 aqui. Ok? Regras absolutas. Regras absolutas. O que são as regras absolutas? Sabe aquela orientação que você dá para a secretária? Não faça isso, faça desse jeito. Caso o cliente te responda isso, responda aquilo. Então, são orientações objetivas. O meu atendimento precisa ser assim e existe um padrão, não pode fugir do padrão. Isso eu vou colocar dentro de regras absolutas. Ó, primeira coisa, nunca fale de outros assuntos que não seja a empresa tal. Se a pessoa entrar na sua IA e perguntar quanto é 1 mais 1, 2 mais 2, ela não vai responder. Ela vai dizer o seguinte, ó, eu estou treinada para responder sobre tal assunto. Como eu posso te ajudar? Ok? Sempre indague, aqui está errado até, ó. Sempre indague com o cliente para o fechamento da venda. Tente orientar ele para contratar o sistema. Aqui você vai colocar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? O que a IA tem que procurar fazer? Fazer um agendamento? Vender? Direcionar para um atendente? Passar um orçamento? Qual que é o objetivo da sua IA? Então você vai colocar esse objetivo aqui, nós vamos reforçar lá na frente e você vai ver onde é. Faça somente uma pergunta por vez, não faça mais de uma pergunta por mensagem.
Então, assim, ó, essa orientação é muito importante, é padrão para todas as empresas. Sempre faça o fluxo de perguntas inicialmente antes de mostrar os valores. Se o cliente entrar, quanto custa? Qual o seu nome, por favor? Ela vai questionar o cliente para que o cliente fale um pouco da necessidade dele para depois apresentar o preço. Porque a gente sabe que quem vem por preço não compra, só quer saber o preço e para de responder. O importante é que a IA gere interações com essa pessoa. Sempre responda começando com o nome da pessoa. Olha que legal. Você pode colocar aqui uma orientação, digamos, Lúcia, eu quero que a minha secretária ela responda sempre com emoticons. Use emoticons nas respostas. Então, eu vou colocar essa informação. Então, toda a orientação e regra que você vê que você precisa fazer alinhamentos, você vai colocar em regras absolutas. Então, Lúcio, a IA se comportou errado num determinado ponto. Aí você vai colocar aqui. O cliente pediu o endereço da empresa e ela disse lá que não é possível informar o endereço. Então eu vou colocar para ela aqui. Sempre forneça o endereço, site ou qualquer outra informação sobre nossa empresa. Ou seja, aqui eu já orientei ela que ela pode sim responder. Porque a IA são ajustes que você vai fazendo dia a dia e ela vai ficando cada vez mais robusta e mais inteligente, ok? Links da empresa. Aqui você vai colocar os links principais. Link para falar com o humano. Aí você pode colocar aqui, pode ver que está bit.ly. Nossa, Lúcio, mas o que é o bit.ly? É um encurtador de links. A gente coloca para não ficar aquele link grandão, fica mais fácil dela interpretar. Como é que você faz isso, Lúcio? Muito simples. Vamos lá. Vai digitar assim, ó. bit.ly. Aí você vai clicar aqui em criar novo. Você vai fazer o login, né? Que eu já estou logado na minha conta. Eu vou criar, vou fazer o login, vou criar o link. E aqui eu vou colocar, digamos que seja esse link aqui, do fluxo. Vou dar um exemplo, tá? Esse link aqui eu quero encurtar ele. Então, aqui eu vou colocar o link e aqui embaixo o encurtador. É teste aula IA. Vamos ver se ele vai aceitar? Ó. Criou. Eu vou copiar esse link aqui e eu vou colar o link aqui, ó. Olha lá, ó. Teste aula IA. Tá aqui o link, já está criado. Então, se a pessoa entrar nesse link, ele vai direcionar. Eu preciso dar um Ctrl Z aqui. Então, aqui você pode colocar link de WhatsApp, tá? Você pode colocar um direcionamento para um setor, para um site, tá? Se você quiser colocar o link do WhatsApp direto, você pode colocar assim, wa.me 55, que é o código do Brasil, barra 55, que é o código do Brasil, a sua área, né? O meu aqui é 48, que é Santa Catarina, e aí eu coloco aqui o número do telefone. Isso aqui é um link rápido de WhatsApp, você pode utilizar esse também, ok? Então vamos lá. Link do site, aqui link do pacote de valores, caso você tenha, link do financeiro, link de fluxos, pode colocar o seu Instagram, o seu Facebook, o seu LinkedIn, você pode colocar o link de todas as áreas importantes para que você possa informar isso para o cliente caso ele pergunte. Se o cliente entrar, qual o seu Instagram? Puf, ele vai mandar o link automaticamente, ok? Tranquilo? Então, quando o cliente solicitar um vídeo de apresentação, envie o link tal. Então aqui nós temos um vídeo de apresentação. Tá vendo aqui, ó, como fica estranho quando a gente coloca o link inteiro? Isso aqui eu deixei propositalmente, mas você pode pegar isso aqui e jogar lá no Bitly e fazer um encurtador de link, vai ficar um link pequenininho, ok? Também funciona, mas pode não funcionar. Então eu prefiro sempre usar o encurtador de link, que eu elimino a chance de não funcionar, ok? Informações gerais. O que eu vou colocar aqui em informações gerais? Anote. Eu posso colocar perguntas e respostas, eu posso colocar as dúvidas frequentes, eu posso colocar informações adicionais, eu posso colocar informações sobre produtos. Digamos, eu tenho uma empresa que fornece prestação de serviços em determinadas áreas, então eu posso definir quais são essas áreas e colocar as informações
sobre cada uma delas aqui nas informações gerais. Então aqui a gente está falando sobre produto, sobre o que você vende. E é importante, toda vez que eu coloco um FAQ, por exemplo, perguntas frequentes, eu vou colocar a pergunta, tá? A pergunta, isso aqui é uma pergunta, tá? Plano bronze. Se a pessoa perguntar qual é o plano bronze, então eu coloco 2 pontos em vez de uma interrogação e eu coloco no mesmo parágrafo a resposta. Você sempre tem que orientar dessa forma. Tranquilo? Então, você fazendo essas informações, você pode colocar uma outra guia que, digamos que aqui seja, você utilize para perguntas frequentes. Você colocou todas as perguntas frequentes nas informações gerais. Lúcio, mas eu preciso informar preço. Então, você pode criar aqui precificação. E aí você coloca produto X, 2 pontos. Aí você coloca uma explicação sobre o produto e o preço. Então, você vai poder colocar produto Y e vai fazendo a orientação da IA de acordo com a necessidade. Então, o que eu preciso que você entenda é que existe um padrão de configuração da IA. E aí, depois que você tiver todo o texto pronto, você simplesmente vai fazer isso aqui. Ó. Você vai dar um Ctrl A aqui, se você usou o bloco de notas, né? Ou você pode simplesmente vir aqui, selecionar todo o texto, ou clicar em editar, selecionar tudo, tá? Você vai copiar, Ctrl C ou botão direito, copiar. Você vai voltar lá no fluxo, no seu fluxo, você vai entrar aqui, você vai dar um Ctrl A, presta bem atenção nessa parte, Ctrl A e você vai apertar Delete no seu teclado. Apagou todas as informações que existem aqui sobre a IA. E aí eu dou um Ctrl V, eu vou colar o texto que eu coloquei lá, o produto XY que eu coloquei na precificação aqui, ó. Ou seja, está atualizado, né? Então, inclusive, tem pessoas que eu coloco assim, versão 1.0. Então, versão 1.1, 1.2, 1.3. Ah, vou mudar o bot totalmente, versão 2.0. Aí vai de cada um, a questão só de organização, para que quando você chegue no final do bot, você saiba qual é a versão do prompt do bot que você está usando. A hora que você colar aqui, o seu atendimento já vai estar funcionando 100%. Ok? Essa aula ficou um pouco longa, mas é importante que você entenda como fazer a configuração do bot, quais são os padrões de treinamento que ela aceita. Eu vou gravar uma segunda aula falando como você pode gerar menus através de inteligência artificial, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula. E não se esqueça, utilize a Papo sempre para gerar a melhor comunicação do seu negócio para com o seu cliente. Um grande abraço e até a próxima aula.